conversores analógico digital. Então eu tenho o valor analógico e eu quero passar para digital. É o contrário do que eu tenho. Né? Então isso aqui era o quê? Eu tinha digital e passava para analógico. Então ele é o DA. Agora eu vou fazer o quê? Conversão AD, ou seja, passar de analógico para digital. De analógico para digital. Então a gente tem alguns aí. Qual que é o primeiro que a gente tem aí? Ó? É o conversor AD paralelo. Ele também é chamado de flash, porque é muito rápido, tá? Ele também é chamado de flash. Então, qual que é a condição aqui? Ó? Você tem aqui a sua tensão de referência e passa aqui por vários resistores aqui, todos de mesmo valor. Ó. R, R. Tá? Então, obviamente, se são todos os resistores, o que acontece? Nesse ponto aqui, ó, que são as conexões, eu vou ter aí uma parcela daquela tensão de referência. Né? Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho aqui 10 volts. Aí eu pego um resistor aqui, outro resistor aqui e pego. Esse resistor aqui é de 5K. Esse resistor aqui também é de 5K. Pergunto para vocês, qual que é a tensão que aparece aqui? Então, qual a tensão que aparece ali entre esses dois resistores? 5 volts. E qual a relação entre essa saída e essa tensão aqui? Se eu pegar essa tensão aqui, ó, e falar, não, essa tensão aqui vai ser de 2 volts. Quanto que vai sair aqui? Vai sair 1, né? É sempre metade, né, a relação. Porque eu tenho 2 resistores, né, do mesmo valor. Se eu tiver 4 resistores de mesmo valor, o que eu vou ter? As tensões vão ser 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos. Se eu tiver 5 resistores, as tensões vão ser 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos e 4 quintos. Correto ou não? Entenderam isso? Tudo bem? Tá. Aí aqui eu tenho a minha entrada analógica. Então, para a gente brincar aqui, ó, vamos supor que eu vou colocar aqui a minha tensão de referência, vai ser 8 volts. E eu vou colocar a minha tensão analógica de, sei lá, vamos colocar 5 volts. Então, se a minha referência é 8 volts, qual a tensão que vai estar aqui? Ó? Qual a tensão vai estar aqui? Ó? Minha referência é 8 volts. 2, né? Então aqui vai ser 2 volts. Aqui vai ser a metade, ou seja, vai ser 4 volts. E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 volts. E a minha entrada analógica é 5. Né? Então, olha só, o que acontece aqui nesse primeiro amplificador operacional? Vocês estão vendo que esse amplificador operacional está totalmente aberto, não tem ganho nenhum, ou seja, não tem resistor de realimentação nenhuma. Então, esse cara aqui, né, é um comparador, porque como o ganho dele é infinito, ele vai saturar, ou ele vai ser 1 ou ele vai ser 0, dependendo da condição que tiver aqui. O que eu tenho aqui? Ó? Na entrada não inversora, eu vou ter sempre 5 volts. Ó. 5 volts. 5 volts. Aí, o que acontece? Eu tenho 5 volts nesse primeiro amplificador operacional mais de baixo aqui. Eu tenho 5 volts, né? E eu tenho, na entrada inversora, eu tenho 2 volts. Então, esse cara aqui, ele vai para 1 ou vai para 0? Lembra aí que a minha tensão de saída no amplificador, ele é o ganho, tensão não inversora,
menos tensão da entrada inversora. Como o ganho aqui é infinito, né, porque ele não tem, né? Isso aqui ou vai para zero, né, ou vai para saturado, que é 1. Né? Vai para saturado. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Exatamente, eu tenho 5 volts menos 2. 5 menos 2 é positivo, meu amigo satura para 1. Aí eu tenho 5 aqui, 4 aqui. Esse amplificador do meio, ele vai para 1 ou vai para 0? Vai para 1 também. Né? E esse amplificador de cima, ele vai para 1 ou vai para 0? O primeiro amplificador vai para 1 ou vai para 0? Eu tenho 5 volts na entrada não inversora. Zero, né? Ele vai para 0. Tá? Que é o nível de tensão. Agora, olha só. Em cima dessas condições aqui, a minha rede de codificação vai colocar o quê? Vai colocar um valor aqui para ele. Né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, ó. Se eu tiver todo mundo em 0, ou seja, 0, 0, 0, naqueles amplificadores operacionais, tem que sair o quê? 2 bits vai sair 0, 0. Se eu tiver 1, 1, 1, tem que sair o quê? O máximo, que é 1 e 1. Né? Se eu tiver só o primeiro aqui, ó, 0, 0, 1, vai sair o quê? Vai sair 1, né? Que é 0 e 1. E a outra condição que eu tenho, que é justamente a que a gente tem aí, ó, 0, 1, 1. Esse cara tem que sair o quê? Tem que sair um 0, que é 2, né? Ó. Então, essas são as condições aqui que essa rede aqui vai ter que, né, ela vai ter que fazer essa transformação. Ó. Entrou 3,0, vai ser o quê? 0,0. Entrou 0,01, vai ser o quê? 0,1. Entrou 0,11, vai ser o quê? 1,0. Entrou 1,1,1, vai ser o quê? 1,1. Tá? Então, essa saída aqui vai depender o quê? De quantas entradas estão em 1 aqui. Tá? E aí você dá um clock aqui para quê? Para que a minha saída digital aqui fique fixa depois de um tempo. Tá? Esse cara é muito rápido, por quê? Porque justamente eu preciso do quê? Eu preciso que a minha entrada analógica, uma vez colocada aqui, vai passar por um amplificador e por essa rede de codificação. Mais nada. Tá bom? Então ele vai ser muito tranquilo aí. Então vamos aqui para os meus circuitos. Mais circuitos. Opa. Parece que minha internet travou. Recarregar. Okay. Vamos lá. Vem aqui. Vamos para Go to My Circuits. Meus circuitos. Meu amigo não quer. Vamos salvar primeiro esse. Então vamos ver se ele agora ele salvou. Circuitos públicos. Ele não quer voltar pro. Então vamos aqui, ó. Ok, ó. Criar circuitos, circuitos, meus circuitos.
esse cara aqui, né? Vamos abrir esse circuito. Ó. Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui a minha tensão de entrada. Minha tensão de entrada aqui é 10 volts. Eu tenho aqui, ó, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistores aqui. Esse resistor aqui não tá bom aqui. Tá. Ah, não, é o resistor. Não, parecia que o valor dele estava errado. Tinha um R0 ali. Beleza. Então, só para ele ficar um pouquinho mais preciso, tá, eu coloquei, né, ao invés de colocar todos os resistores aqui, ó, né, um resistor eu coloquei metade em cima e metade embaixo, tá? Para a gente fazer o processo. E aqui eu tenho minha fonte aqui, 1,75. Então, ó, você vê com 1,75, tá aqui, ó, um LED está apagado, todos os outros lá estão acesos. Na verdade tá invertido aqui, mas isso aqui tanto faz, né? Se eu vier aqui nessa fonte aqui, ao invés de 1,75, vamos colocar 2, vamos ver se já muda. Não é o R8. Olha lá. Então, 2 ele ainda não mudou. Vou colocar 5, vai já para 3. Então, com 3 volts eu já tenho 2 LEDs apagados, tá? Vamos lá, 4, 4, 4.5. 4.5 ele foi para 3 LEDs apagados, tá? 5, ó, mais um LED. 6, ainda não deu. 6.5, ó, apagou mais um LED, tá? 7.4. Então, olha lá. Eu tenho ainda 1, 2, 3, 4, 5 LEDs apagados. 7, 8 volts. Ó. Aí apagou mais um, tal. E aí em 9 volts, né, eu tenho. Ainda não? 9.5. 9.5 volts. Ó, apagou o último LED, tá? Então o que acontece? Eu tenho aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LEDs aí, basicamente. 7 resistores. Então eu tenho lá a minha tensão de 10 volts. Ela está dividida em 7, né? Mais ou menos 1,42 volts cada uma. Sendo que o primeiro ali, ó, como eu comecei por meio, né, meio K, metade dos outros, o que acontece? Ele também entra aqui como metade desse cara aqui, né? Então, o primeiro aqui ele começa com 0,7, né? Então, 0,7 ele já vai, né? Então, vamos lá, abaixo de 0,7, eu vou colocar aqui, ó. 0,6. Todos os LEDs têm que acender, ó. Todos os LEDs acenderam, tá? Em 0,7, vou colocar, ele já tem que acender. Vou colocar aqui 0,75, só para a gente poder. Ó, você vê que o primeiro LED já apagou, né? Aí, ó, eu tenho aqui, ó, 0,7 mais 1,4, então então 0,7. Quero apagar mais 2
resistores. Então, eu vou colocar 1.4, mais dois LEDs para apagar. Então, duas vezes. 2.8, vamos somar com esse cara. Ó. 3,5 deve já apagar esse cara aqui. Ó, né? Então, 3.5. Deve apagar os 3 LEDs aí. Cadê? Não apagou? Ixi, então 3.5, 3.6. Ó, 3.6 já apagou, tá? Tem aquele limite ali, ó. 3.5 é o limite, entendeu? Mais um LED, aí você pega esse 3.6, né? Então, vamos lá. Estou com 3.6. Soma aí 1,5 aí, né? Para a gente pagar mais um LED. Então, em 5 já deve estar pagando esse LED. 5.1. Ó, pagou mais um LED. Tá? E assim vai, tá bom? Então, o primeiro, ele começou aqui pela metade, porque a gente dividiu, né, o resistor. A gente não fez igual essa configuração aqui, né? Então, eu não coloquei exatamente o mesmo resistor aqui, eu coloquei metade do resistor aqui e metade aqui. Mas fez a divisão e ele foi subindo aí, tá bom? Então, mesma coisa. Então, tá aqui o meu flash. Você vê que aqui é a entrada, aí, obviamente, você vai ter que ter um circuito, né, digital aqui para converter esses valores aqui em outros valores, tá bom? No caso, tem que ser os valores binários, né? No caso aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits aqui, né? Então eu vou ter 8, ele vai ter que converter aqui em um cara 2 elevado a 3, vai ter um conversor de 3 bits, né? Conversor de 3 bits, né? Então é um flash ADC de 3 bits aí, tá bom? Ok? Beleza? Entenderam aqui? Tudo bem? Dúvidas? Esse aqui é o mais fácil que tem. A gente tem um circuitinho LM 4017. Vamos ver se é esse mesmo. Ó, LM 4017. Então, esse LM 4017, ó, ele já é um conversor flash aí, só que ele não tem a parte é, do binário. O que ele faz aqui? Quando você põe uma determinada tensão aqui, né, ele vai. É isso? Não, não é esse cara aí, não. 4017. Vou colocar aqui, ó. Circuito TV LED. 3915 e 3914, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver, ó. Então tá aqui, ó. É o 3914, tá? Ele é Então, conforme a tensão que você coloca aqui na entrada, tá? Esses LEDs aqui eles vão acender ou apagar, né? Então, normalmente ele é usado aí como, ó, VU meter, né? Tensão, mas ele só faz essa parte igual a gente colocou aí no simulador, tá? Só no simulador. Ó, um circuitinho legal, você põe a entradinha aqui, ó, a tensãozinha de entrada que alimenta o CI, obviamente. E ele já vai piscar aí na sequência conforme a tensão que está na sua entrada. Então, ok. Ó, 39,15. Aí o cara que gosta de um sonzinho, ó, tá aí
o 3915 com o projetinho. Você vê que ele tem os LEDs aqui e tal, eles vão ligar na sequência. Ele vai fazer igual o nosso amigo aí, tá? Alimentou com 12 volts e tal. E aqui seria a sua entrada de áudio, no caso, aí para esse cara mudar aí, né? Piscar aí conforme a intensidade do áudio que está chegando, tá bom? Esse é o exemplo aí que colocado aí. Tudo bem? Então você tem esse cara aí já implementado em um único CI. Agora, o conversor mesmo para, por exemplo, né, para digital mesmo, isso aqui já é digital, né? Mas para digital em bits, aí você teria que implementar ou colocar um conversor aí para o circuito lógico, tá bom? Dúvidas desse cara, tudo bem? Tranquilo? Você viu que esse cara é bem simples, né? Bem facinho de trabalhar. Dúvidas? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora vamos um conversor por rampa, né? Tipo contador. Por que contador? Porque esse cara tem um contador aqui, né? Esse cara tem um contador aqui. Esse contador, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar o valor dele num conversor digital analógico. Então eu tenho que ter nesse conversor analógico digital um conversor digital para analógico, né? E eu vou fazer aqui uma comparação nesse comparador aqui, ó, tá? Exatamente. Aí fiz essa comparação, o que vai me acontecer? Esse meu clock aqui, ele vai entrar no contador. Bom, vamos dar uma especificada nisso, vamos ver se é isso mesmo aqui. Deixa eu colocar aqui. Então vamos supor aqui, né, que o meu conversor, o número que está saindo aqui, a conversão dele é uma conversão aí do tipo que a gente já viu, né? Então, tipo, por exemplo, se eu tiver um valor 3 aqui, vai sair aqui menos 3 volts. Isso. Aqui o legal até que se a gente usasse o positivo, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos usar positivo aqui, tá? Então, entrou 3 aqui, sai mais 3 aqui. Esse cara aqui eu vou mudar a conversão aqui, ó, esse aqui vai ser positivo e esse aqui vai ser a minha entrada inversora. Só para a gente não ter. E eu vou dar como exemplo aqui que a gente vai colocar, por exemplo, 5.2 volts aqui na entrada. 5.2 volts, beleza. Vou pegar o nosso apagador aqui. Então, o que acontece? Meu sistema começa a brincar quando eu dou um pulso de clear. Né? Então, o pulso de clear me avisa: olha, eu quero começar uma contagem aqui nesse processo, aqui nessa bagaça. Né? Beleza, então se eu dou um pulso de clear, o que acontece aqui? Ó, vai sair 0, 0, 0, 0, né? Todo mundo é 0, clear vai dar um 0 aqui nesse contador, o contador vai começar, e ele vai então colocar aí, ó, nessa saída, como a conversão de 1 para 1 aí, ó, né, vai colocar 0 volts aqui. Então, o que acontece? Ixi, será que eu... É isso mesmo, pior que tava certo isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pá, 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 pá.
Então, eu tenho 0 volts aqui na minha entrada inversora, 5.2 na entrada não inversora. Quanto sai aqui no nosso amigo aqui? 0,1. Você viu que ele também é comparador, né? Tem um ganho infinito, etc. Então, se a entrada mais for mais positiva que a entrada menos, saiu. Se a entrada mais for negativa em relação à entrada menos, né, ele sai zero. E aí, eu tenho 5.2 na entrada analógica, tenho 0 volts na entrada inversora. O que sai aqui no meu amplificador operacional? 0 ou 1? 1, né? Então, eu tenho 1 aqui. 1 ou qualquer coisa é qualquer coisa, não é isso? Correto, não muda. Um ou qualquer coisa. É correto. Qualquer coisa. Aí o que acontece? Pulsa o clock aqui, esse 1 e o pulso de clock, esse pulso de clock, pumba, passa para o outro lado. Aí o contador recebeu o pulso de clock, que vai fazer, ó, de 0 ele vai para 1, né? Então de 0 ele vai para 1 lá, isso quer dizer que a minha saída aqui vai para 1 volt. Vai para 1 volt. Entrada analógica 5.2, VD 1. Continua 1 aqui na saída do amplificador operacional? Sim. Continua, né? Então ficou 1 no amplificador operacional, chega mais um pulso de clock, vai dar mais um pulso de clock, e o nosso amigo aqui sai de 1 e vai para 2. Continua em 1. Beleza? Então o que está acontecendo aqui? Ó? Você viu que ele estava em 0, aí ele foi para 1, aí ele foi para 2, né? Depois ele vai para 3, vai para 4, vai para 5. Não é isso? Quando é que esse cara aqui vai virar 0? Para esse cara virar 0, quantos volts tem que estar aqui na saída do DA? 6. 6, né? Então eu comecei em 0 aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu chegar em 6 volts, acontece o que? Meu amigo aqui vira um 0. Quando ele virou 0, 0 qualquer coisa é 0. E aí o nosso contador trava, né? Então esse cara aqui, quando esta saída aqui, ó, ela for a 0, ela avisa que o end em inglês, né? End em inglês é o quê? ND em inglês é o quê? O que é end em inglês? Fim, né? End of conversion. Ou seja, chegamos no final da nossa conversão. E aí, essa saída aqui, ó, ela vai estar em qual valor? 6, né? Ela vai estar em 0, 1, 1, 0 aí. Né? Se for 4 bits, ele vai estar em 6. O problema é o seguinte, ó, vamos supor que a gente comece aí com, né, eu faço uma nova conversão aí, né? E ao invés de 5.2 aqui, vou fazer uma nova conversão e vou colocar, por exemplo, meu valor aqui vai ser 12,3 volts. 12,3 volts. Aí você dá o clear, esse cara vai 0. Quando que ele vai parar? Quando que vai aparecer aqui o end of conversion aqui? Com quantos volts aqui tem que aparecer o end of conversion? 13.
13 volts, né? Então, com 13 volts, aparece o final de conversão aqui e o nosso amigo parou no valor 13, né? 8 mais 4, 12, mais 1, 13. Ele vai parar nesse valor aqui. Agora, de uma para outra aconteceu o quê? A nível de tempo. Vocês percebem que quanto menor a tensão, mais rápida a conversão? Dá para sacar aí? Quanto menor o valor da entrada, menor o tempo de conversão. Se eu aumentar o valor, né, a entrada aí, maior o tempo da conversão. Tá? Maior o tempo da conversão. Uma variação desse cara aqui, é uma variação que não usa o clear, mas esse cara aqui, esse clock, ele vai ser, conforme o valor de 0 ou 1 aqui, ele vai ser colocado ou na entrada up, ou na entrada down do meu contador. Aí vai acontecer o quê? Por exemplo, chegou em 6, beleza, ele está em 6 aqui. Aí, por quê? Porque você colocou, sei lá, 5.2. Aí você põe em 12.3, o que acontece? Esse contador aqui começa a aumentar o valor até chegar em 13. Em 13 ele vai ficar, né, entre 13 e 12. 13, 12, 13, 12, 13, 12. Né? Aí depois você coloca 5.2 de novo. O que acontece? Esse cara aqui começa a contar down, né? Vai contar down. Normalmente o último bit aqui desse cara ele é desprezado, né? Mas ele está numa conversão constante, ele não para. Seria o uso desse cara aqui seria, por exemplo, um conversor de um multímetro, né? O conversor de um multímetro. Ele estaria ali sempre fazendo a conversão. O tempo aí, obviamente, vai variar do degrau, né? Mas ele não vai começar sempre do zero, ele vai começar já a partir do degrau onde ele está. Obviamente, o pior tempo vai ser sair do zero e chegar no 15, ou do 15 chegar no zero, isso para 4 bits, né? Então, esse vai ser o pior tempo dele. Mas aí, né, se houverem valores menores, aí, diferenças menores, vai, obviamente, fazer a conversão, aí, o tempo de conversão aí vai ficar bem menor. Beleza? Dúvidas? Ô, professor, tem uma pergunta no chat aqui, ó. No chat, cadê? Não vi. Ah, por que 6? Então, olha só. Eu sempre vou parar, né, Adeldo, num valor acima. Então, por exemplo, ó, se eu pegar em 12.13, né, 12.3 aqui de entrada, o que acontece? Ó, o valor de parada aqui tem que ser maior que 12.3. Como a gente está pensando aqui nesse conversor de razão 1, né? Então ele tem que chegar em 13 volts aqui. Quando ele chegar em 13 volts aqui, aí vai me aparecer um zero aqui. Por quê? Porque o valor ficou superior a esse 12.3 aqui, né? Se eu pensar que ele mudou de 12.3 para 5.2, a mesma coisa, né? 5.2. Se ele chegar em 5, ainda não para, ele tem que chegar em 6. Tudo bem? Um acima do colocado. Beleza, Deraldo? Beleza. Tá ótimo. Então, esse cara aqui, por mais que você pense aqui, sempre a entrada ele vai ter que ter um valor acima. Vamos supor que você colocou meio. Na hora que você resetar aqui, entra 0, sai 0 volts. Beleza.
0 volts, meio está acima dos 0 volts. Consequência, eu vou ter 1. Quando a entrada pulsa o clock, esse cara vai para 1, ele já vai para 1 volt. Ele já vai para 1 volt. Deu 1 volt aqui, o que ocorre? Né? Ele já vai ser maior do que o meio e eu já vou para o 0 aqui. É sempre acima, né? O valor da contagem vai estar acima do valor que está na entrada analógica. Tudo bem? No caso aqui, como nós fizemos 1 para 1, ele vai ter que ser o próximo acima, né? Então, por exemplo, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9. Ele tem que ser 1 volt. Aí você começou de 1.1 até 1.9, você tem que colocar 2 volts, assim por diante. Tá? Professor, a pessoa está no embalo, por que 8 somou com 12? Oi? 8 somou com 4. 8 somou com 4? Desculpa. Não... É que deu 12 com mais um 13, né? O que aconteceu? Ah, sim. Se a entrada analógica for 12.3, 12.10, de 12.1 até 12.9, eu tenho que o valor acima é 13. Né? Então ele vai parar no 13. A conversão sempre vai estar acima, né? Tudo bem? Joia. Então, ó, por que ele é chamado de rampa? Porque aquela tensão ali no VD, ó, ela vai subindo aí, ó. Né? Ela vai subindo conforme o contador vai aumentando. Beleza. E aqui a gente tem um outro conversor de rampa AD por aproximação